Muito bem. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de desenvolvimento web avançado, nós estamos trabalhando com Angular e hoje vamos ver aí um pouco sobre serviços, eventos e modelos, que são recursos bastante úteis, né, e bastante utilizados, principalmente no desenvolvimento do app Angular, tá? É, então, a gente já viu em aulas anteriores, aí está registrado para vocês em algum momento, que a aplicação Angular, um app Angular, ele é formado por um conjunto, pode ser feito por um conjunto de módulos, esse conjunto de módulos fala com o componente, normalmente o componente é o componente root, né, é o primeiro deles, e esse componente pode fazer uso de serviços. Então, isso aqui a gente viu lá no começo da disciplina. Nós temos componentes, temos serviço, esses serviços podem ser injetados nos componentes para realizar determinadas operações. E existe, na parte de template, que são os HTMLs, né, que compõem a aplicação Angular, existe a possibilidade de você vincular propriedades, então, do componente para o template, a gente vincula propriedades, essa vinculação pode ser bidirecional, a gente vai aprender um pouco mais para frente sobre isso, né? Então, nos dois sentidos. E, claro, tudo que o usuário interagir com a tela, com o template, né, ele vai retornar isso para o componente no modelo de evento. Então, o usuário deu um clique, o usuário fez alguma operação na tela, e isso vai retornar para o componente, para que o componente faça uma determinada operação e assim por diante. Então, esse é um mecanismo de funcionamento de uma aplicação Angular. Isso aqui a gente tem que volta e meia estar relembrando, até porque a gente vai precisar disso aqui à medida que formos trabalhando. Então, hoje, essencialmente, a gente vai ver a criação de um serviço, nós vamos trabalhar com a criação de um serviço, vamos fazer eventos, vamos processar eventos, né? E ver como que essas coisas acontecem, para que a gente possa ter, então, essa estrutura, né, da arquitetura da aplicação funcionando. E nós temos também que, assim, os serviços, que é uma das coisas que iremos ver hoje, eles concentram normalmente as regras de negócio e funcionamento da aplicação. Então, o objetivo central dele é encapsular essas regras de negócio. E ele pode, eventualmente, comunicar-se com o back-end ou não, dependendo da funcionalidade e do objetivo do serviço. Assim como o serviço pode fazer a comunicação com uma outra aplicação, por exemplo, através de web service e tudo mais. Então, a gente tem aí nessa arquitetura inúmeras possibilidades enquanto utilizando serviços. E aqui tenho, a gente vai daqui a pouco criar o primeiro serviço lá diretamente no Visual Studio Code, né? Mas eu tenho aqui um exemplo com vocês, que é esse exemplo de um serviço chamado Logger. Então, ali, ele mostra que sempre quando você vai criar um serviço, você tem o primeiro cuidado que você vai ter ali é que você vai ter que tornar ele num injectable, né? Então, todo o serviço no Angular, ele é injetável, é uma característica, né? Porque você nunca vai, dentro da aplicação Angular, você nunca vai instanciar um serviço. Sempre o serviço será entregue para você através de injeção de dependência. Então, a gente já vai hoje, ao criar o primeiro serviço, a gente já vai também utilizar injeção de dependência. Então, se vocês observarem ali, basicamente o que caracteriza um serviço é a anotação injectable, porque o resto ela é basicamente uma classe que faz algum tipo de operação. Então, a hora que a gente criar o primeiro serviço, vocês vão ver lá como é que
como é que ele gera, e, enfim, como é que ele registra. E todo o serviço, naturalmente, tem que ser registrado lá na raiz da aplicação, né? Então, você vai ter que ter uma descrição para você poder injetá-la lá e utilizar. No componente, na verdade. Esse aqui você usa no componente, você não põe na raiz, tá? E aqui está. Então, aqui, por exemplo, considerando que então, exista um componente que precisa de um logger, então você vai naquele componente, nesse caso aqui a gente está usando o app component como exemplo, né? Você vai naquele componente importar o serviço que você quer e você vai colocá-lo disponível no seu componente através da injeção de dependência no construtor. Então, você nunca vai fazer logger igual a new logger, por exemplo. Você vai jogá-lo no construtor e, a partir daquele momento, ele já é injetado na aplicação e você pode utilizá-lo daí para fazer as operações dentro da aplicação que você está querendo, tá certo? Então, esse é o conceito. Daqui a pouco a gente vai para o nosso primeiro exemplo, daí vocês já terão aí uma visão de como proceder esse processo de injeção de dependências. O que mais? Aqui, agora, falando do segundo tópico de hoje, né, que aí já é não falando só de serviços, mas falando da questão de eventos, né? Então, quando o usuário interage com a tela, normalmente é um clique de mouse, um toque na tela, dependendo se for um smartphone, por exemplo, né? Toda a interação que o usuário faz vai gerar um evento na aplicação. Este evento pode ser vinculado a um elemento, né, um componente da aplicação. Nesse caso aqui, ó, veja que ele está vinculado a uma âncora, né? Então, um evento pode ser vinculado e, ao ser vinculado, ele vai naturalmente processar algum tipo de operação. O comando que está fazendo com que ele vincule aqui, ó, uma função é esse aqui. É o evento clique, então é um evento, e a função que ele chama é a função ao excluir do próprio componente. Então, essa é uma forma de você vincular eventos com o seu componente. E a parte importante aí vocês observarem, assim, diferente da aula anterior, que a gente comentou muito lá sobre o processo de interpolação, de vinculação, né, de vinculação ao property bind, lá de vinculação de propriedades, quando mexendo com eventos, o recurso para vincular, primeiro, você tem que saber o nome do evento que você vai utilizar, e o recurso que você vai utilizar aqui é o parênteses. Ó. Veja que não é colchetes e não é chaves, é um parênteses. Então, sempre quando trabalhando com evento, vai vincular um evento, você precisa colocar o parênteses, né? E aí fica fácil de você associar esse parênteses, sempre quando você lembrar que uma função, ele recebe, né? Ele tem lá esses parênteses de abertura, tá vendo? Então, é uma forma de você associar as coisas, né? E fazer, então, utilização da vinculação de evento. Aqui nós temos, ó, um outro exemplo, que é um botão. Então, você tem o evento que você quer e a função, né, onSave, que está no componente, que você vai invocar logo após esse clique. E essa ação, sempre que realizada, ela pode também transportar dados de um componente para o outro, por exemplo, e assim por diante. A gente vai precisar hoje fazer isso, né? Então, sempre quando precisar transportar dados, você vai passar um objeto evento
Nesse objeto evento, você vai mandar o que você quer. E isso você vai colocar dentro da função que você quer disparar, né? Então, a função onSave, a hora que eu emitir um evento, eu digo, ó, quero que você transporte tal dado para outro componente. E aí, ele vai processar, né, esse evento, chega lá, você pega o componente que você quer e os dados que você precisa para poder continuar processando o seu código. Então, isso é o que nós temos sobre eventos. Agora, quando você dispara um evento, esse evento pode fazer assim, primeiro que dependendo de onde está o seu evento de clique, ele pode disparar e você ter que mandar a informação de um lado para o outro. Então, principalmente quando renderizando ali, hoje a gente já vai fazer um exemplo assim, quando renderizando, em alguns casos, a gente vai precisar enviar dados de um componente pai para um componente filho, por exemplo. Então, eu lembro que no começo ali da disciplina, quando falando de componentes para vocês, eu comentei que os componentes eles podem ser hierarquizados, né? Acho que eu cheguei a mostrar isso para vocês. Eles normalmente formam assim como se fosse uma hierarquia. E justamente por fazer hierarquia, esses componentes vão formando uma árvore e a gente chama normalmente os componentes que têm filhos, chama ele de pai, e naturalmente os componentes que são parte daquele componente pai vão ser chamados de filhos. Então eu tenho aqui uma relação pai e aqui os filhos desse componente pai. Então essa é uma visão hierárquica de como os componentes, à medida que você vai construindo as telas, podem se comportar. Haverá momentos que você precisará, ao disparar um evento, por exemplo, mandar informação do componente pai para os componentes filhos, isso você vai usar com frequência, e haverá outros momentos que você vai precisar mandar de volta dos filhos, mandar para o componente pai uma determinada informação. Então, aqui a gente tem uma sintaxezinha básica aqui, né? Considerando o fluxo de dados. Primeiro, para fazer isso, você vai usar no componente filho este decorator, que é chamado input, né? Então, você vai lá no documento filho e decora ele, está até dizendo aqui, neste ponto aqui, ó, você decora ele com o input, né? Que é a entrada, a propriedade de entrada no filho, para que os dados cheguem. E aí, no componente pai, você passa a informação que você quer para o filho. Então, isso tudo vai acontecer através ali da descrição do componente, tá? Depois a gente vai ver isso aqui na prática, vai ficar mais fácil para vocês. Mas, basicamente, é uma forma de pegar os dados que estão no pai e passar para o componente filho. E, naturalmente, eu vou ter momentos que eu vou precisar voltar, então, os dados que estão no filho para o componente pai. Aí nós vamos ter uma mudança, né? Um jeito diferente de fazer isso. Nós vamos ter aqui um cara que faz o chamado output, né? O output do componente filho, ele dispara o evento, quando você clica, tal, ele dispara o evento, e este evento é que vai ser interceptado pelo componente pai para poder fazer a operação que tem que ser feita. Claro que isso também tudo vai ficar anotado, como é que vai acontecer essa interpretação lá na vinculação dos componentes. Então, você veja que aqui, esta área aqui está sendo utilizada justamente para vincular o evento de retorno do componente filho para o componente pai. Então, a função que foi invocada dentro do componente filho, nesse caso aqui, é o delete request, para poder fazer a exclusão. E ao chegar nessa tag, né, do componente,
ele invoca o cross-off-item da classe Pi. E aí está feita a comunicação. Através do evento, eu recupero os dados que eu preciso para poder, então, continuar o processamento que eu tenho. Tá bom? Então é isso. E aí, por último aqui, nós temos também o conceito de modelos, né, o models, que vocês já conhecem, aí, talvez, de outros momentos. A gente tem, dentro do processo de desenvolvimento, normalmente seguindo esse conceito, né, de view, model, né, a gente tem normalmente uma forma de mapear esses elementos, né, do MVC Model, View Controller, né, a gente tem uma forma de mapear essas models para ser utilizada dentro da aplicação Angular. Então aqui eu fiz uma interface mostrando para vocês, a gente vai construir essa interface hoje, uma interface item, que pode carregar dentro dela uma outra classe, nesse caso aqui, um outro modelo que é a produto, e levar a quantidade. Eu vou precisar disso num componente que a gente vai programar hoje. Então, a gente vai aprender a utilizar esse modelo também para poder fazer transporte de dados. Ok? Bom, dito isso, pessoal, estamos aí praticamente encerrando a parte teórica. Essa era a informação que eu queria passar para vocês. E agora nós vamos começar já a pensar na solução que temos para desenvolver. Então, só reforçando para vocês, eu vou dar continuidade, agora para continuar o exemplo com vocês, eu vou dar continuidade naquele projeto de exemplo que a gente vem trabalhando, tá? Se alguém quiser acompanhar mais de perto aí e fazer, o projeto está disponível lá no GitLab. A versão que eu vou trabalhar com vocês aqui está exatamente atualizada. Lá tinha algumas coisas de imagem que estavam faltando. Eu subi agora há pouco, né, umas imagens de um banco de informação. Então, só mostrando aqui, ó, eu vou utilizar hoje, nesse projeto, essas imagens que eu subi, essas fotos, né? Então, eu coloquei várias fotos lá para vocês poderem ver depois o comportamento. E eu vou utilizar também essa base de dados aqui, dentro do app. Ó, vocês podem ver que na versão inicial eu tinha o produtos TS, e agora eu vou trabalhar com esse produtos restaurante aqui. Então, aqui eu tenho um modelo de dados um pouquinho já mais amplo, né? Que é justamente o que eu vou usar para a nossa aula de hoje. Isso aqui depois vai virar tudo banco de dados mesmo. Não vai ser em memória, vai ser um banco de dados, mas por enquanto só para a gente poder ir avançando aí na construção da nossa solução, tá? Então, por enquanto ainda não, Jorge. Hoje eu ainda vou trabalhar com ele em memória, tá certo? Mas a ideia é que já na sequência, à medida que a gente for avançando, isso aqui vire JSON. Até eu tenho ele no formato JSON já também, né? Mas por enquanto eu vou usar ele na memória ainda, só para a gente poder avançar um pouco mais no nosso exemplo, tá bom? Então, é isso. Mas ele vai chegar lá. Então é isso, pessoal. A aplicação aí passada para vocês, as orientações. Vamos lá, eu vou retomar com vocês de onde paramos a nosso último exemplo. Então, basicamente, esse aqui é um exemplo que a gente vem trabalhando. Ele tem uma home. Essa home vai apresentar sempre o prato do dia. E aí a gente vai ter aqui as operações que a gente tem que fazer para selecionar a quantidade de pratos que eu quero para esse prato do dia, mandar adicionar no carrinho, né? Tem aqui o cardápio, que a gente ainda estava lá com os produtos fake, assim, sem o produto real mesmo, só para a gente poder fazer a utilização, a gente aprendeu a utilizar o card do Material, né? Então, o objetivo aqui era muito mais aprender a utilizar o card, tá? Agora, tá aí, colocamos no carrinho só uma tabela do Material também, para a gente poder ter aqui um espaço, né, que está sendo utilizado. A parte de cadastro, pegamos um formulário, mas ainda não avançamos. O formulário acho que a gente vai mexer na próxima semana. E aí a página sobre. Então, a gente vai começar agora aqui. Primeiro eu vou dar uma reorganizada já na aplicação,
E vamos refatorando, né? À medida que a gente vai trabalhando agora, vamos refatorando e avançando para os pontos que a gente precisa trabalhar, tá bom? Então, vamos lá, avançando aqui, deixa-me abrir com vocês aqui a aplicação, aí está. Já deve estar aparecendo para vocês, ok? Então, vamos adiante agora. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso trabalho é assim, observem vocês que, à medida que a gente vai avançando na construção da aplicação, se a gente não organizar isso aqui em subpastas, né, a gente daqui a pouco vai ter 500 pastas aqui de componentes. Por quê? Porque ele é natural, assim, a aplicação vai começando, ela é básica, mas aos poucos você vai acrescentando componentes, acrescentando coisas, e aí isso vai aumentando aqui o volume de coisas. Então, uma sugestão já no começo é, à medida que você percebe que você precisa de mais espaço, né, que está ocupando muito espaço, já ir organizando. Então, eu diria para vocês aqui, ó, por exemplo, esta nav, header e footer pode ir para uma única pasta chamada layout, por exemplo. Este seletor é um seletor que, a princípio, eu só estou utilizando ele na home, posso deixar ele dentro da home, tá? Se mais tarde eu começar a utilizar em outros lugares, eu posso colocar numa pasta shared, por exemplo, compartilhada, para que todos utilizem. Mas, a princípio, quem está utilizando é apenas a tela home. Então, eu vou criar uma pasta aqui adicional, tá? Uma pasta chamada layout, ok? E vou colocar esses componentes header, vamos mover, header, o footer e o nav dentro desta pasta chamada layout. Lá. Ele está dizendo que está dizendo que vai atualizar. Tomara que ele atualize tudo automaticamente, facilita muito a vida para mim aí, né? Então vamos lá. Ó, dentro de layout, eu coloquei footer, header e nav. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele foi lá no app module, ó. Home. Now, footer. Ao header, ele já colocou para dentro da pasta layout. Ó, pode ver que ele já colocou 3, então ele já reorganizou para mim o meu app module. Está certinho, posso salvar. O que mais que eu tinha falado? O seletor. O seletor pode vir para dentro do home também. Ó. Então, o seletor para cá. Vamos lá. Refatorando aí a aplicação. Atualizar, fazer um update? Sim, pode fazer um update. Daí ele já faz a reconfiguração aqui. Vamos ver o seletor como ficou. Ó, o seletor foi para dentro da pasta Home, seletor. Só que ele se perdeu em alguma coisa. E você vê aqui, ó. Ah, não, agora deu certo. Já resolveu. Então, já reorganizou também o seletor. Muito bem. Vamos lá, deixa eu organizar um pouco melhor aqui. Foi. Aí está. Bom, em teoria, pessoal, eu dei uma pequena reorganizada no meu código. Daqui a pouco, a hora que eu for rodar a aplicação, eu vou ter que conferir, ver se não vai dar nenhum erro lá, né? Se der algum erro, tem que corrigir. Ó, olhando aqui na aplicação, aparentemente home ok. Cardápio, vamos ver se vai. Está tentando funcionar. Não sei se vai. Acho que foi, sim. Foi, foi, foi. Ok. Então, aí está. Voltando para o código, temos aqui. Vejam vocês que eu deixei disponível aqui, ó, essa produtos restaurante, que tem um conjunto maior de produtos, ó. Ela vai até o item de número 34, que eu vou substituir aquele primeiro que eu criei com vocês, assim, bem básico. Eu tinha criado um bem básico, né? Com 3 itens só para aparecer lá na tela. Então, olhando aqui na tela, quando eu vejo no cardápio,
Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, que é exatamente esse produtos que está aqui, ó, tá? Eu não vou usá-lo mais, tá? Então eu vou até apagá-lo daqui da minha aplicação. Não, posso apagá-lo e renomear o outro. Então apaguei aquilo lá e vou usar esse aqui. Os campos que estão sendo utilizados lá por enquanto são os mesmos, tá? Aqui, ó, nome, desk e preço é o mesmo que eu tenho lá. E aqui foto também, né? Então ele não vai ter nenhum problema. Então tirei aquele antigo, renomeei isso aqui, tirei só a palavra restaurante dele. Aí estou utilizando o novo, a nova base de produtos agora para renderizar a página. Vou ver se ele atualizou para mim lá, ou se ele se perdeu. Aparentemente se perdeu. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Vamos ver. Não encontrou o módulo produtos. Vamos ver o que ele apagou ali, né? Isso ele não encontrou em... O cardápio component não encontrou produtos. Tem que encontrar. Continua na mesma pasta? Tem que encontrar, sim. Eu vou parar a aplicação e rodar novamente para ver se ela atualiza isso aí para a gente, tá bom? Tcharam! Só um pouquinho, ele está rodando aqui, pessoal, ele já sobe novamente. Vamos ver se vai haver alguma compilação, alguma coisa para ele corrigir isso aí. Aí está a nova tela renderizada já. Olhando em cardápio, aqui está, pessoal. Ó. Vejam que ele agora já carregou todos esses produtos que eu coloquei, já está usando outras fotos, né? Tem mais detalhes aqui que dá para a gente aproveitar agora. Então, são 34 produtos. As fotos são aquelas que eu já disponibilizei, estão lá no GitLab também. Ó. Então, olhando aqui, veja lá. Então, eu tenho... Ah, começa, né, cara? Começa a aparecer esses pratos todos aqui, ó. Olha aí, 30 e poucos pratos, né, de refeição, já preenchendo a grade aqui para a gente. Ele tem coisas aqui que a gente ainda vai precisar dar uma corrigida. Vamos corrigir aqui primeiro só as descrições. Ó. Vejam que a gente já tem um problema aqui, que é, ali no acompanhamento ele não tem subtítulo, então eu vou vir aqui no cardápio, fazer uma correção aqui. Onde está produto ID, não vou usar o ID, vou usar só produto nome mesmo, ok? Aqui, onde está componentes do prato, vou colocar aqui produto desk, que agora eu tenho a descrição. Produto desk, vamos ver lá.
Está renderizando, acompanhamentos, brusqueta, ok, ó, a descrição já está aparecendo, né? Muito bem, aí já começou a ganhar um pouco mais de corpo, né? Ó, a descrição. Veja que aquela estrutura básica que a gente já tinha feito nos vídeos anteriores, você começa a aproveitar quase tudo, né? Pouca coisa você acaba tendo que interferir, ó. Então, aqui foi, vamos voltar ali, vamos ver mais coisas. Agora, nós temos que mexer, nós estamos mexendo no cardápio, nós temos que mexer ali no preço. Então, o preço vai vir aonde? O preço não tem nenhum ponto aí ainda aparecendo, mas eu vou colocar o preço aqui embaixo, aqui do lado do curtir aqui, tá? Então, vamos ter que formatar aí para colocar o preço ali do lado, tá? Aí, este preço, nós vamos colocar aqui dentro do... Vou deixar dentro da ação aqui mesmo, tá? Vamos colocar um H3. Dentro dele, vamos colocar aqui produto preço. Produto preço. Agora, vejam vocês aqui uma coisa. Coloquei o preço do produto, depois a gente tem que fazer uma formatação no CSS dele ali. Vamos ver, saiu ou não saiu? Está atualizando ainda. Está atualizando lá. Atualizou, trouxe aqui, ó, tá? A gente, na sequência, faz a formatação dele, mas, a princípio, ele trouxe o preço. Deixa eu aproveitar e fazer a formatação, que aí a gente já, pelo menos, a gente já libera, né? A gente já libera para mexer só com a parte já do... Então, aqui eu vou colocar uma class nele. Uma class preço. E aqui vamos colocar uma class card actions. Muito bem. Então, acho que isso aí, na formatação, vamos mexer a card actions. Aqui tá bom, ele tá, card action já tá com display flex, ok, já tem a formatação para preço, eu já tinha aqui as formatações, eu já tinha trazido o CSS. Ok, acho que é isso mesmo. Aí está, já está aqui a formatação, tá vendo? O número, o valor e os itens aqui. Que a formatação aqui ficou um flexbox, né? Se vocês olharem bem, ó, o card action foi colocado um flexbox, space around e o alinhamento baseline. Então ele já alinha todos os componentes ali. Ok, agora vejam só. Eu quero formatar esse preço no formato de moeda, né? Quero ele no formato de moeda. Veja aqui, por exemplo, a 20 e 30 e 21 e 25 e 10 está sem formatação. Eu poderia, aqui no código, só colocar aqui assim, pessoal, ó. Vir aqui no componente, colocar o pipeline, que a gente tinha aprendido lá, colocar currency e colocar aqui BRL, que é uma das abreviações para isso. Ó. Quando eu faço isso, se você for olhar lá, ó, ele até faz algo parecido. Ó. Ele coloca o reais, coloca aqui 25,10, 20,30. Ó. Ele colocou o zero que estava faltando aqui já, só por esse fato de eu colocar o currency como BRL. Então, ele está usando um pipe para fazer isso. Só que veja que ele manteve aqui, ele manteve o ponto, ó, tá? Então, se você for atrás, para você aprender como configurar o location, a localização dessa aplicação, provavelmente a hora que você corrigir, ele vai corrigir esse ponto aqui. Mas eu quero fazer, ao mesmo tempo, corrigir esse ponto e quero que ele tenha esse espaço aqui, ó, entre esse elemento e outro, tá? Aí, para isso, a gente vai aproveitar essa oportunidade para a gente já criar aqui um pipe específico para fazer isso, para a gente aprender a usar um pouquinho o conceito do pipe. E aí a gente vai vir aqui, então, já de cara, no prompt de comando aqui, ó, da nossa aplicação, e a gente vai fazer aqui, né?
ng generate, g de generate, pipe, e aí nós vamos colocar aqui, ó, formato real, para ele formatar. Aqui, esse pipe vai servir para formatar para a gente aquele preço no estilo real. Então, deixa ele gerar aqui o pipe. Lá, criou um componente, já adicionou no módulo, né? Vamos ver aqui. Ó, ele criou aqui a Format Real Pipe e adicionou isso aqui para a gente já no módulo. Aqui, ó, já acrescentou aqui formato Real Pipe. Ok. Então, vamos lá. Agora, vamos trabalhar esse nosso pipe aqui, para a gente poder, então, aplicar lá no nosso componente. Então, para começar, pessoal, você precisa, sempre quando vai escrever um pipe, né, veja que ele tem uma anotação pipe aqui, ele vai dar um nome que vai ser utilizado depois do componente. Veja que ele também já cria para você um método que você tem que fazer de transformação, e aí você vai ter que preencher esses valores aqui, tá? Então, num primeiro momento, basicamente o que você precisa é passar as configurações, dizer quais informações chegam e qual informação sai, né? Então, esse unknown aqui, eu já sei que vai sair de uma string formatada, tenho certeza disso. E aqui nesses valores tem várias coisinhas que a gente vai ter que colocar. Então, aqui, qual é o valor que está chegando e qual é o tipo dele? É number. Qual é, nesse caso que eu estou mexendo com dinheiro, qual é a moeda corrente, né? E aí aqui, a gente vai colocar uma string, ele vai receber o formato aqui. E ele vai ser o BRL. A princípio, o padrão já vai ser BRL, que é o padrão Brasil, né? E aí eu quero saber se ele deve mostrar ou não o cifrão. Então eu vou colocar aqui, ó, mostra cifrão, é um booleano e vai ser verdadeiro. E aí, para finalizar aqui, eu coloco aqui as informações de dígitos. Essa aqui a gente não vai utilizar, mas a gente vai deixar aqui porque faz parte do padrão, quando você quer fazer umas formatações, dizer como é que os dígitos têm que se comportar, tá? Então, nós temos aqui os itens de entrada na função. Depois que os itens de entrada chegaram, nós vamos fazer aqui. Primeiro, verificar. Se o valor for diferente de null, né? Se o valor for diferente de null, ele vai continuar. Senão, ele vai dar um return com uma string vazia, tá? Porque não pode dar sequência se não tiver valor. E aí, considerando que ele vai passar, então a gente vai fazer aqui o number format. Vai utilizar PTBR, aí estamos usando o formato brasileiro. Vai utilizar no style currency. E no currency, a moeda corrente. Ok. Fechou. E vai formatar o valor que está chegando. Então é isso aqui, ó. Essa aqui é a funçãozinha que nós estamos criando dentro do pipe para fazer a formatação. Tá vendo? Usando aqui um number format, mandando alguns parâmetros para ele, e ele vai retornar, então isso aqui é um return, ele vai retornar esse valor já formatado. Então eu acabei de criar um pipe aqui, ó, que é o formato real pipe, né? Esse pipe que eu acabei de criar, que já está registrado lá agora, eu posso utilizar, deixa eu fechar aqui, fechando um pouco, aqui. Eu posso ir aqui, então, no meu componente e usar aqui, ó, formato. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui já. Pensou, pensou, pensou. Não sei se vai, vou continuar aqui. Formato real. E aí vou passar BRL para ele, ó. Tá bom?
basicamente eu estou usando o pipe que eu criei. Vamos ver se ele já surtiu o efeito, olhando lá na tela. Olha aí, ó, reais 32,34, 22,34, 20 e 30. Então, é um pipe que foi criado nesse momento para poder dar esse resultado na formatação dos números que eu precisava. Tá vendo? Então, eu acho que, aos poucos, à medida que você vai avançando e vai aprendendo a utilizar, você vai podendo, então, fazer muito mais coisas, né? Gerar muito mais coisas com isso. Então, olhando aqui, pessoal, a minha tela de cardápio, no primeiro momento, ela já está bem formatada, tá vendo? Eu depois vou programar um botão, pelo menos o botão adicionar aqui a gente vai fazer ainda hoje, mas ela está bem resolvidinha. Eu acho que está do jeito que eu gostaria que ela ficasse por enquanto. Né? Com os itens e a função. Agora vamos voltar um pouco para essa página aqui, Home. Ah, sim, claro. Acho que a ideia aí é o seguinte, é vocês aproveitarem o máximo que puder do que eu estou trabalhando com vocês, para vocês irem tentar criando, e criando sim. Vai pegando, que grande parte do que eu fiz já está lá no GitLab, né? Esse formatador que eu fiz aqui, tranquilo. Esse formatador que eu fiz aqui, depois, na hora que eu subir lá esse pipe, daí de repente dá para vocês usarem também, se quiserem, né? Quem estiver trabalhando com preço aí, pode ser útil, tá bom? Então, agora a gente vai mexer nessa tela home aqui. A tela home, pessoal, está tudo estático ainda, né? Se a gente for olhar aqui, vamos ver como é que estava no código original dele, ó. Vou fechar aqui, depois a gente vai voltar para essa tela aqui. Vamos dar uma olhadinha na home por enquanto. Mas a home está aqui, ó. Olha, isso aí, tudo estático mesmo. Ó. Veja que ela, o prato do dia, a gente só foi preenchendo lá com os itens, para poder montar aquela tela, né? Então, não era um item ainda com os recursos que a gente espera já utilizar aí para poder fazer essa tela. Então, agora a gente vai já deixar ela dinâmica também, para poder colocar mais itens, né, que a gente precisa nela. Então, para começar, vejam vocês, o que nós vamos fazer aqui, depois a gente vai mexer em outros pontos da aplicação também, mas o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente quer colocar aqui um produto, né? Um produto que é um prato, que é alguma bebida, alguma coisa, eu quero colocar um produto aqui. E quero substituir isso aqui por algum dado, alguma informação. Então, quando a gente começa a mexer com isso, a gente começa já a lembrar, puxa, eu tenho que ter isso ou em muitas variáveis, ou ter um objeto que tenha a informação que eu quero. E a gente vai pegar isso dos produtos, mas a gente já vai tipificar esse elemento agora, para a gente já não mais ficar trabalhando só com dados desencontrados, né, dados soltos na aplicação. Então, a gente já vai começar a tipificar. Para tipificar, nós vamos criar uma pasta, aqui, ó, na nossa aplicação agora, e essa pasta nós vamos chamar de Models. É nessa pasta Models que a gente vai começar a definir quais tipos que esta aplicação vai manipular, tá? Então, o primeiro deles aqui é, naturalmente, o produto, e a gente já coloca aqui, ó, produto model TS, que é a classe que vai ser a mais útil na nossa aplicação. E quando eu penso o que a minha produto model tem que ter, eu diria para vocês assim, ó, tem que ter tudo basicamente que eu tenho de dados, né? Então aqui, ó, eu diria que uma classe produto ou um model produto tem que ter todos esses itens aqui, ó, que é o item que está indo para a tela lá do banco de dados, né? Então voltando para cá, eu basicamente faço isso aqui, ó, escrevo export interface, pessoal, veja só, é isso que a gente chama, ó, interface produto. Então, aqui eu acabei de definir, né, a interface que vai representar os meus objetos produto, ó, tá? E eu vou, claro, eu poderia até deixar aqui para ele fazer dar tipo automático, né, com esses dados aqui, colocar dados fictícios, mas eu já vou aproveitar e vou dizer que esse cara aqui é um number, então tudo que é number aqui eu já vou colocar number,
number, number, number, transformando tudo para number, ok. Isso aqui é um boolean, e aí aqui nós temos uma string, e os demais também serão string. Então aqui fechou, e aqui fechou, ficou string também. Então, eu tenho o meu tipo produto já criado. Isso aqui eu vou usar agora em vários pontos da minha aplicação. Além desse tipo produto, eu já vou aproveitar que estou aqui e vou criar com vocês um outro tipo que eu chamo de item, que eu comentei com vocês lá na apresentação. Esse tipo chamado item, esse model chamado item, vamos criar aqui dentro também, um new file, item model.ts. Esse item vai fazer o quê? Ele vai exportar, né, é uma interface aqui, chamado item, mas ele vai carregar com ele duas coisas. Ele vai carregar o próprio produto e a quantidade desse produto. Quando eu estiver mexendo com o carrinho lá, eu vou usar ele, ó, e a quantidade desse produto. Então, é isso aqui. Se vocês olharem bem, o number, ele reconhece porque é tipo específico já da aplicação do TypeScript. O produto é uma classe que eu criei. Se eu quero utilizar aqui um model que eu criei, se eu quero utilizar aqui, eu tenho que importá-lo, né? Então, import produto from aqui models, agora eu vou lá na model buscar ele, produto model. Muito bem. Aí está. Então, eu já tenho dois modelos aqui, o produto model e o item model, que eu vou utilizar para fazer o transporte das informações de um lugar para o outro. Ok? Muito bem. Então, já estamos com os modelos criados agora. Agora, vamos voltar para a nossa tela home e vamos nela começar a fazer utilização desses recursos agora. Então, a primeira coisa é, considerando que eu estou na home, né, que é onde eu quero fazer a substituição daqueles dados estáticos ali, eu vou começar importando aqui, vou fazer um import de quem? Da classe produto, da model produto, que eu vou utilizar na minha aplicação. Então, from, aí aqui, models, barra, produto model. Ok. O que mais que eu vou precisar aqui? Eu vou na página home, pessoal, aqui nessa tela, eu vou colocar um dos itens que aparece em cardápio. Então, eu vou escolher um desses itens aleatoriamente, não preciso necessariamente escolher um específico, mas eu quero que um desses seja o que aparece na tela home. Tá? Claro que isso aí teria que construir uma interface para o dono do restaurante, lançar o prato do dia e tal, né? Mas, por enquanto, eu vou pegar da lista de produtos e vou dizer, ó, coloca lá, dos produtos, coloca esse produto para mim lá. Então, eu vou importar aqui também a classe, a produtos, né? A lista de produtos. Ok. E aí eu já tenho a lista de produtos para poder utilizar dentro da minha aplicação. E aí, eu vou aqui, na hora de preparar o produto que vai para a tela, eu vou chamá-lo apenas de produto. Já é uma parte dentro da minha home component. Eu tenho que inicializar esse cara aqui, e aí nós vamos inicializá-lo da seguinte forma. Este produto será igual a um dos produtos que venha na lista para mim de produtos lá. Vou pegar aqui o produto 5, por exemplo. Então, eu já estou pegando da lista de produtos o item 5 para ser o meu produto principal. Se eu tenho o produto aqui, eu já posso agora, então, mapeá-lo aqui na tela, né? Na tela home, para a gente poder, então, utilizar. Então, vamos começar já aqui pela imagem. Primeiro, que isso aqui que era fixo não precisa mais. Vamos fazer interpolação aqui. Vocês lembram da última aula? Que a interpolação é quando você pega aí, ó,
coloca as chaves, né, a chave dupla, e aí começa a interpolar. Então, já coloquei a foto do produto, aqui onde está vitela, nós vamos colocar o nome do produto, ok? Aqui, mais embaixo, aonde está o preço, ó, nós vamos colocar o produto, preço, e agora, mais do que nunca, a gente pode utilizar aqui o nosso pipe personalizado, né? O formato real BRL. Então, com isso aqui, agora eu já sei que a minha formatação vai ficar ok. E aí, o que mais? Aí eu tenho os ingredientes aqui. Isso aqui agora vai sair, vai dar espaço para o produto desk. Produto desk, que é a descrição do produto. Olha, se eu não estiver errado, com isso aqui, eu já tirei tudo aquilo que era estático no primeiro momento, né, da minha página lá. Então, vamos conferir a home, ó. Olhando, aí está. Veja que agora, prato do dia, sanduíche de torrada escura, valor 28,14, pão escuro e tudo mais. Se eu for lá e alterar, digamos que eu altere aqui, ó, aqui está o 5, vamos colocar aqui o 9. Ó, eu disse para ele pegar da lista de produtos do produto 9. Alterei, voltei lá. Ah, berinjelas ao estilo oriental. Aí está a informação, 19,44. Ou seja, a minha aplicação já está começando a ficar um pouco mais dinâmica. À medida que nós vamos acrescentando, né, nós vamos acrescentando recursos, essa aplicação vai ganhando um relativo dinamismo, né? Nós já temos, então, aqui toda a lista do cardápio, temos a tela home já com os produtos, daqui a pouco mais a gente já vai começar a mexer com o carrinho também, né? Para mexer com o carrinho, nós vamos começar a criar o serviço. Acho que nós já vamos começar a criar esse serviço, porque depois a gente tem várias coisas para programar aqui. Mas já vamos dar início à construção do nosso serviço, que vai ser utilizado, então, para poder processar esses dados aqui e jogar, né, a funcionalidade que a gente precisa. Então, voltando para a aplicação, vamos ver aqui. Nós precisamos criar um serviço, que é um serviço que vai nos ajudar agora a trabalhar, né, com o pedido. E este serviço que a gente vai criar é o serviço do carrinho. Então, a gente poderia, pessoal, assim, ó, vamos pegar como exemplo aqui. Eu posso criar direto na raiz. Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui sem necessariamente especificar. Ó. Eu vou criar aqui uma pasta adicional chamada Services, para poder guardar isso aí, ó, Services, e quero criar o meu serviço aqui dentro, tá vendo? Então, eu vou vir aqui nesse prompt de comando, o terminal aqui, Ctrl, tal, vou abrir aqui, ó. Quando você olha aqui, no primeiro momento, eu estou na pasta raiz do projeto. Mas se eu vier aqui, cd, src, dentro da pasta source, cd, app, entrei na pasta app, cd, services, ó, estou dentro da minha pasta service. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o ng generate service, ele vai gerar um serviço, e este serviço que a gente vai gerar, nós vamos chamá-lo de carrinho service. Né? Então, aqui depois do service, a gente vai colocar aqui carrinho. E aí a extensão ele acrescenta para a gente daí, porque aí a gente só coloca o nome que a gente quer, posso até colocar maiúscula, pensando na classe, carrinho, e ele se encarrega de fazer o serviço restante. Então, vamos lá. Deixa gerar. Muito bem. Gerou para mim, ó, vejam vocês, gerou dentro da pasta Service já agora. Ó, carrinho Service. Era bem o que a gente queria. Então, aí está. O esqueleto do nosso serviço já está disponível para a gente. Ó. Então, reforçando aquilo que eu falei no início da aula, ele é um injectable, né? Quer dizer, ele é injetável nos componentes.
ele já dá um provide in chamado root, que significa o que isso aqui? Significa que quando você cria uma instância de serviço dentro da aplicação, ela é única durante toda a aplicação. Então, isso aqui seria o equivalente a um pattern chamado singleton, né, que é uma instância única desse serviço para toda a aplicação. Tá, ok? E aí, naturalmente, vamos começar a trabalhar com produto aqui dentro deste carrinho. Então, vamos já de cara trazer aquele model produto para cá. Ok? Models, produto, model. Aí está. Já temos o produto. Se temos o produto, nós podemos colocar os itens do carrinho e dizer que os itens do carrinho são do tipo um array de produto. Ó, veja que nós já estamos tipificando agora as nossas coisas. Então, nós já estamos trabalhando com tipo aqui, ó, tipo produto. E, claro, se eu tenho esses itens, eu preciso iniciá-los, nem que seja de forma vazia. Então, o carrinho, no primeiro momento, ele é vazio, mesmo que já tenho aqui um cadastro de itens, inicio com ele vazio. E, por fim, vamos já adicionar aqui pelo menos 3 métodos que vão nos ajudar a trabalhar com esse carrinho. Então, adicionar ao carrinho. Esse aqui vai receber um produto e vai fazer o quê? Vai pegar e adicionar aos itens do carrinho. Push produto. Então, já temos aí o carrinho pronto. Quando eu quiser listar os itens do carrinho, quero ler o que tem no carrinho, eu chamo esse lista itens e ele retorna para mim estes itens que estão no carrinho. Para finalizar, se eu quiser limpar o carrinho, lembrando, pessoal, que isso aqui, se vocês pegarem aquele exemplo que a gente fez lá no início da disciplina, né, tem muita coisa disso aqui que está lá. Então, dá para vocês, quem quiser revisar aquele tutorialzinho do começo, tem bastante coisinha disso aqui que está lá, tá? Então, facilita um pouco aí, né, para quem quiser entender um pouquinho mais de onde eu tirei isso aqui. Tirei lá naqueles exemplos mesmo, tá? Então, aí está. Basicamente, eu criei um serviço chamado carrinho, e nesse serviço chamado carrinho, eu disse que vai ter itens, criei algumas funções para ele. Ou seja, o meu serviço já está pronto, eu já posso começar a utilizar ele agora na minha aplicação, tá? Eu vou iniciar o uso desse carrinho na home da nossa aplicação, tá? Até porque ela vai dar um pouco mais de trabalho e vai guiar a gente para uma necessidade de que vocês vão ver ali, daquela questão de como lidar com os eventos, né? Transportar uma parte da informação para o componente filho, do componente filho trazer informação para o componente pai, entende? Então, a gente vai usar isso hoje, já aqui nesse exemplo que a gente está fazendo. Então, de cara, vamos então mexer com a nossa página home aqui. Vamos abrir primeiro o nosso TypeScript. Nós já temos aqui o produto, os produtos, e agora nós vamos importar aqui quem? Vamos importar o carrinho service. Carrinho service. Primeiro serviço que a gente está consumindo agora na nossa aplicação. Então, 2 pontos, barra services, carrinho service. Aí está. Já está disponível o carrinho para a gente. Aqui que a coisa começa a ficar interessante, ó. Porque igual eu falei para vocês, os serviços, você nunca vai instanciar um serviço. Sempre quando você quiser usar um serviço, você vai trazer ele no construtor do componente, declará-lo aqui, ó, private, carrinho service. Pronto, é só isso. Isso aqui, quando você faz isso, você está fazendo o que é chamado, então, de injeção de dependência, através do construtor do seu componente. Então, a partir de agora, né, você já não precisa mais se preocupar
a instância do carrinho. A instância do carrinho vai estar ali a hora que você precisar dele, tá certo? Bom, muito bem. Agora, vamos pensar da seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa Home Component e vamos olhar aqui como é que está estruturado a minha Home Component. Então, veja, a gente já colocou aqui o produto, tal, não sei o quê, mas vejam vocês que dentro da Home Component, que eu tenho só essa session, eu tenho o App Selector aqui. Vocês lembram o que é esse App Selector? Lembram em aulas anteriores o que é o App Selector? Não? Alguém por aí? Opa, só para saber se tem alguém, tá? Se não... Aham, ok. Não, só para saber se vocês estão me ouvindo, eu estou falando aqui, de repente estou falando sozinho também, né? Ele era um... mas é que assim, ó, se vocês lembrarem dos vídeos lá, toda vez que aparece esse app e selector, né, ou seletor que seja, é um componente, né? Ele é um componente. Só que ele é um componente que está dentro do componente home. Então, quando eu olho aqui, ó, o app component, o seletor é isso aqui, ó. É isso aqui que é o seletor, ó. É um componente dentro do componente home. Logo, retomando aquele conceito que eu falei com vocês nos momentos anteriores. O componente pai, nesse caso, é o componente home. O componente seletor é o componente filho. Tá? É o componente filho. E por incrível que pareça, o botão adicionar, esse botão incrementar aqui, está no componente seletor. Ó. Eu tenho que programar lá dentro do seletor. Não é no componente home. Então, se eu voltar aqui no código, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eu olho aqui no código, eu tenho que entrar nesse componente seletor, vamos dar uma olhadinha nele, aqui, ó, seletor. É aqui que eu teria que fazer algumas das operações que eu preciso fazer, tá? Vamos abrir o TypeScript dele também, aí a gente pode dar uma olhada. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um input. Ó. Esse input, para começar, ele é do tipo text, mas ele já poderia começar com um valor aqui, né? Por que ele pode começar com um valor? Porque ele é justamente aquela caixa ali, ó, essa caixa vazia aqui, né? Essa caixa vazia já poderia começar com o valor 1 aqui. Então, eu posso vir aqui no seletor, criar uma propriedade aqui, chamada quantidade, por exemplo. Quantidade. E dizer que a quantidade já começa com 1. Esse seria o primeiro passo. E ao vir aqui no seletor, já atribuir para ele, né, para o value dele, e aí a gente tem que lembrar que agora nós estamos fazendo property binding, então é colchetes. Então nós vamos colocar aqui no value igual o quê? Igual a quantidade, ó, que é aquela propriedade lá. Então eu estou fazendo um binding aqui, né? Quantidade para valor. Quando eu volto na tela, olha aqui, aí está. O valor 1 já está disponível aqui para o usuário. Depois dá para mexer na formatação, aumentar essa fonte e tal, mexer, mas por enquanto está bom. Então, ele já tem o valor 1 ali. Agora, eu preciso, quando eu clicar nesse botão para cima, aumenta. Quando eu clicar nesse para baixo, diminui. Agora sim, agora nós já começamos a programar, então, nós começamos a programar eventos, né, nossos botões aqui. Então, voltando aqui para a tela, vamos dar uma olhada aqui na programação. O que eu preciso? Pegar primeiro um botão para aumentar. É o segundo aqui, ó. Keyboard Arrow, né, para crescer aqui. Eu vou acrescentar nele aqui uma função que é o clique, ó. E aí, lembrando, agora, diferentemente do property, que era o colchetes, agora é parênteses. E no clique, eu quero adicionar item.
quero adicionar item. Então, agora eu já estou declarando aqui uma função que será chamada ao clicar naquele seletor. Posso ir ali, então, na minha tela agora e começar a programar essa função adicionar item. O que vai ter nessa função adicionar item? Cada vez que eu clicar nele, diz quantidade, vai aumentar de 1. Cliquei e aumenta de 1. E aí posso fazer um log aqui, né? Vamos fazer um log só para a gente saber que ele está fazendo. Ele vai aparecer na tela, mas só para a gente confirmar aqui, ó. Vamos colocar aqui a quantidade é igual a esta quantidade, depois ele ter incrementado a quantidade. Aí está. Vamos ver a funcionalidade já deste comando aqui no seletor. Então, voltei. Aqui está. Vou até deixar aqui a tela de lado aqui, né, do console, ó. Console aparecendo. Cliquei aqui, ó. Ó. Está aumentando aqui e fazendo log para mim. Então, esse botão do seletor já está funcionando. Agora eu tenho que programar esse para reduzir, né? Então, para reduzir, nós vamos voltar lá agora e vamos colocar o remover item. Então, voltando para o seletor, aqui na primeira linha, né, nós vamos colocar aqui um clique, mais um event bind, né, uma vinculação de eventos. Nós vamos criar a função remover item. Essa função remover item é que vai fazer, então, o decréscimo de itens ali daquela opção. Então, para remover itens, nós vamos fazer uma única validação aqui, tá, pessoal? Se esta quantidade, né, se a quantidade for maior do que 1, aí eu faço a redução. Então, aí eu faço que essa quantidade diminui de 1, tá? Aí eu coloco ali, console, log, vou fazer aqui quantidade, diz quantidade. Então, aqui, ó, é a mesma coisa que está aqui. Muito bem. Se não, eu digo já para o usuário, poderia fazer uma mensagem na tela, qualquer outra coisa, mas vamos colocar aqui, ó. Não é possível remover o item do carrinho. Item do carrinho. Por que não é possível? Porque se só ficou 1 e ele estava comprando, né? Até poderia depois estudar aqui, para hora que ele colocar 0, já remove, já tira ele do carrinho, né? Mas nesse caso aqui, como ele está na home, essa função aqui não pode deixar ele zerar, né? Então, voltamos lá, vamos ver o comportamento agora. Se eu clicar, não acontece nada. Mas ó, ele está dizendo, não é possível remover o item do carrinho. Mas quando eu clico para aumentar, ó, ele aumenta. Quando eu clico para diminuir agora, ele vai diminuindo, ó, até chegar no 1 novamente. Então, veja que esta funcionalidade já está resolvida, já está funcionando, né? Então, já consegui aí com que a parte do meu componente seletor esteja funcionando. Agora é a hora de fazer a coisa aqui para adicionar no carrinho. Lembrando, nós já temos o carrinho. O que nós precisamos é a hora que eu der um comando nesse adicionar, ele mande essa informação para o carrinho, tá? Então, agora nós precisamos adicionar no seletor um comando para dizer para ele, olha, a hora que eu clicar em você, você manda o item para o carrinho, tá? E aí, vamos voltar aqui para o nosso código. Eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó. Eu posso colocar no botão adicionar mais um cara desse aqui, ó. Poderia vir aqui e colocar no clique, no clique deste botão, vai adicionar ao carrinho. E o que eu quero adicionar ao carrinho?
Isso é bem importante agora, que ele é diferente dos demais, tá vendo? O que eu quero adicionar ao carrinho é o produto corrente, né? É esse produto que eu estou vendo na tela home agora. Então, eu poderia fazer isso direto lá na função ou já direto aqui. Já mandar para ele, dizendo que o adicionar ao carrinho já recebe um produto, tá? E aí, criar essa função no meu seletor para poder fazer o processo de adicionar ao carrinho. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma função que recebe um produto para adicionar ao carrinho. Então, já temos a função pronta aí. Ele não encontrou produto aqui. Por que ele não encontrou? Porque a gente não importou no seletor ainda, né? Então, vamos no seletor aqui, ó. Import produto from dois pontos, barra model, isso, models, barra produto.model. Eu acho que é isso. Vamos ver. Vamos ver. Tadadá. Não aceitou. Como é que é aqui? Então, deixa eu só confirmar. Models, produto, model. É isso aqui. Ah, sim. Não é só isso aqui, né? Porque o seletor está 2 pastas para dentro. Ó. Então, ele precisa aqui de barra, barra. Aí sim, aí ele importa. Então, a gente já resolveu aí. Então, estamos agora com o produto importado, logo ele já tem aqui como adicionar o produto ao carrinho. Só tem um detalhe, pessoal. Eu vou dizer para vocês uma coisa que agora é bem interessante isso que eu vou comentar, tá? Veja, se eu quiser, eu poderia trazer o carrinho para esse componente seletor, poderia trazer o carrinho aqui, fazer o inject dele, e ao clicar adicionar diretamente no carrinho aqui neste componente, no seletor. Mas eu não quero, ao adicionar ao carrinho, eu quero utilizar o carrinho que está lá na classe home, né, que é a classe, o componente pai. Então, quem vai, na verdade, adicionar coisas ao carrinho é o componente home, e não o seletor. O seletor é o filho de home. Né? Então, a gente vai ter que ter toda uma estratégia para quê? Para que a hora que eu for passando, né, for passando os itens, eles possam chegar no seu destino. Então, por exemplo, aqui ó, vocês estão vendo que está reclamando que não tem produto aqui. Por que não tem produto? Porque quando eu olho na classe seletor, ele não tem uma propriedade de produto aqui. Ele só importou a classe, mas ele não tem uma propriedade chamada produto. E ele vai ter que ter, né? Então, aqui, ele terá que ter uma classe chamada produto, vou colocar assim por enquanto, ó, que vai atender à necessidade desse cara aqui. Já resolve aqui, ok. Só que este produto, ele vem de onde? Ele não pode vir, ele não vem do próprio seletor, ele tem que vir da home. Porque é lá na home ó, que a gente tem o produto, na verdade. Ó. Tá vendo? O produto nome, o produto preço. Então, eu tenho que passar para o seletor este produto. Agora sim, agora nós chegamos naquela parte que eu preciso passar o meu produto para o componente filho. E como é que eu faço isso? Ora, eu faço assim. Eu venho no componente pai, nesse caso aqui no home, né? E digo para ele que lá na propriedade produto da classe, tá? Do componente, lá na propriedade produto do componente, você vai receber esse produto que eu estou interagindo aqui no pai. Vamos ver. Aí ele não está reconhecendo a classe produto, a propriedade produto ainda. A gente vai ter que entrar lá e fazer algumas correções lá, tá? Para vocês perceberem. Mas a princípio é assim. No componente pai, eu aponto para a propriedade dentro do componente filho
e digo o que, que eu quero passar para ele. Nesse caso, eu estou passando o produto que eu estou interagindo aqui. Por que, que ele não está aceitando eu mandar isso aqui para lá ainda? Porque aqui no seletor, ó, agora esse produto aqui não é só declarar desta forma. Eu tenho que incluir nele um recurso, uma propriedade que nós chamaríamos de input. Ele tem que ser capaz de receber essa informação. E isso é feito utilizando aqui, ó, eu vou fazer um import aqui do input, ó, input, ele vem lá do Angular Core mesmo, eu vou colocar aqui arroba input de produto para começar, tá? Então, eu declarei que ele é do tipo input, mas ele ainda está dizendo que ele é vazio, que ele não foi inicializado ainda. Então, eu tenho que aqui no construtor inicializar esse componente aí. Então, eu vou colocar aqui produto igual, eu vou iniciar ele vazio, então eu vou fazer ele desse jeito aqui, ó. Inicializei o produto vazio. Agora, ele pode a qualquer momento receber as informações para se tornar um produto. E aí, se eu voltar lá no home, ó, agora ele está satisfeito aqui, ó. Agora ele sabe que aquela propriedade de produto recebe esse produto aqui e logo ele vai poder processar qualquer coisa relacionada a produto dentro do seletor. Então isso foi uma forma de pegar um componente do pai e jogar para o componente filho, tá certo? Agora vem a outra parte interessante, que é o quê? Quando eu clicar, voltamos aqui para a tela só para a gente relembrar, quando eu clicar aqui no adicionar, eu não quero processar a adição dentro do seletor. Eu quero processar ele dentro da home, do componente home, que é o componente pai. Então, eu preciso, a hora que eu clicar nesse item do seletor, que é o adicionar, né? Eu pegar esse produto e disparar para que esse produto vá para o componente pai. Esse valor vá para o componente pai. Então, agora, ao invés de utilizar o input da forma que utilizamos aqui, nós utilizamos um outro componente que é o output. E aí, mais uma vez, importa-se, né, os demais componentes necessários para poder trabalhar. Então, o que, que nós vamos precisar de adicional aqui? Nós vamos precisar do output e do event emitter. São as duas coisas que vão ser necessárias. E aí, eles vêm de onde? E todos eles vêm do Angular /core, tá? Out, aqui é só um, né? Output, aqui, ó. Output e event emitter, tá? Aí eu vou instanciar esse elemento aqui, que é desta forma aqui, ó. Output, tá? E aí, evento de clique, eu vou chamar, que é o evento de clique lá na tela, né? Para adicionar, e ele vai ser do tipo event emitter, e ele vai emitir aqui, pessoal, eu vou mandar o tipo que ele vai mandar agora para quem vai receber, tá? Event emitter. Então, vamos lá. Agora, que tipo eu vou mandar aqui quando o cara clicar? Ele vai enviar isso aqui para o pai. Mas o que, que eu vou mandar? Veja o que, que eu preciso mandar aqui. Ó. Se você pensar bem, deixa eu trazer esse adicionar produto ao carrinho aqui perto, que fica mais fácil da gente pensar. O que, que eu preciso mandar para a home? Eu preciso mandar o produto, que é o que a pessoa está adicionando, mas também preciso mandar a quantidade, porque pode não ser um, pode ser dois, pode ser três, então eu tenho que mandar essas duas informações para lá. Só que o evento emitter, ele só envia um único item. Então, ele vai ficar aqui dentro, ó. Eu vou colocar diz evento de clique, ele vai ter aqui um emit, e eu vou poder passar só um único parâmetro aqui. Tá? E para passar, então, esse único parâmetro, eu vou ter que mandar algo que satisfaça a minha necessidade. A minha necessidade é o quê? É mandar tanto o produto quanto tanto o produto quanto a quantidade. Então, se vocês lembrarem, lá no comecinho, quando eu criei aqui, ó, os models, né, eu criei um cara chamado item aqui, ó,
que ele tem o produto e ele tem a quantidade. Então, é este componente, né, esse model que eu vou precisar mandar aqui. Então, já vou importá-lo também. Ó. Import item from. Abro aqui, ponto, ponto, barra, barra, ponto, models, barra, item, módulo. Aí está. Então, já tenho quem eu quero mandar. Logo, eu posso dizer que o event emitter vai enviar um item para a tela, para o componente par. E aí, agora ficou mais fácil, porque eu posso vir aqui, na hora de adicionar ao carrinho, eu posso fazer isso aqui, criar um item que recebe o quê? Recebe no produto, na propriedade produto, esse produto que está chegando de parâmetro, e na quantidade dele, essa quantidade que o usuário está selecionando aqui na classe. Ó. Pronto. Agora eu já tenho um item que carrega produto e que carrega a quantidade junto. Então é só eu, na hora que eu emitir aqui, fazer isso aqui. Ó. Console, evento clique, emite o item. E eu posso até fazer um log aqui. Console.log item. Opa. Item. E ele vai fazer um log para mim. Ora, se eu programei tudo certinho, agora eu já devo ter essa informação aqui, pelo menos de que ele está fazendo esse processo. Vamos ver se ele funciona já. Tá? Aqui, cliquei. Ó, ele já está chegando até ali o evento. Ó. Tá vendo? Pega as informações e joga o objeto lá. Então, já está funcionando. Só que ele não está mandando para a home ainda e não está adicionando no carrinho. Que essa parte a gente não concluiu ainda. Para concluir, voltamos aqui e vamos olhar agora neste componente que é o home component aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa agora no home component é dizer, tá, quando o app seletor, que é o componente filho, disparar o evento, o que, que eu faço com o evento? Porque ele tem lá o evento de clique. Vocês devem lembrar aqui que nós programamos esse evento de clique. Né? Clicou dentro do seletor. O que, que eu quero fazer? Aí eu vou dizer aqui na home que quando ocorrer o evento de clique, eu quero fazer aqui nesta tela, aqui sim é que eu vou adicionar ao carrinho. Agora, lembrando que aqui o que eu estou recebendo não é... Eu estou recebendo um event aqui, ó. É um evento, né? Então, eu vou adicionar o carrinho, mas eu estou recebendo um evento, tá? E aí, quando eu faço isso, eu preparo, então, a minha home para receber nesta função, como se fosse uma função de callback, né? A informação que ele precisa para poder processar, então, essa informação. E aí sim, venho agora no meu home component e vamos programar aqui. Então, eu vou ter aqui uma função adicionar ao carrinho, ele vai receber o item que está vindo lá do componente filho, tá? Opa, está dando erro aqui porque eu não tenho o item importado, então vamos importá-lo também. Import produto não, aqui é o item, né? Item from barra models barra item ponto model. Aí está. Então, já tenho o elemento. Já está no OK. Agora, vamos programar aqui o que eu quero que ele faça, né? A partir do momento que ele receber esse item aqui. Então, a primeira informação é a seguinte, se vocês lembrarem bem, só para a gente recordar, um item, ele tem a quantidade, o item tem a quantidade que o usuário selecionou, e ele tem o produto. Então, enquanto tiver quantidade, eu tenho que adicionar ao carrinho. Então, eu vou fazer um for aqui, ó. Né? Vamos... Meu autocompletar não está, só está no loading hoje, não está conseguindo fazer. Então, vamos na mão, meus. Let
Vou colocar aqui um index igual a 0, e o index menor do que o item quantidade, você vai incrementar o index. Então, eu estou fazendo um loop aqui enquanto tiver a quantidade. E aí sim, agora eu pego o carrinho e mando adicionar ao carrinho quem? O item produto, né? O produto que está vindo dentro desse item. Adicionar. Aí um log, só para confirmar, console log item produto nome mais o item produto nome foi adicionado ao carrinho. Muito bem. Então, vejam vocês que eu parti lá do componente seletor, né, lá do componente filho interno, criei um evento de clique chamado adicionar ao carrinho, passando o produto que está disponível para ele. Ele, através desse output evento clique, disparou esse evento mandando o item para lá. Esse item está levando o produto e a quantidade que o usuário selecionou. E quando ele dispara esse evento clique emite, o home intercepta aqui através desta configuração no componente filho, manda para adicionar o carrinho com o event, e no adicionar ao carrinho da classe home, eu pego o item, percorro toda a quantidade, adicionando itens, produtos ao meu carrinho. Se tudo estiver ok, encerramos essa primeira parte. Ó. Então, vamos lá. Vamos começar já clicando aqui. Vou mandar adicionar um item ao carrinho. Adicionei. Ó, berinjelas ao estilo foi adicionado ao carrinho, lá na Home Component, ó, na linha 20. Então, deu certo. Vamos adicionar aqui 6. Ó, primeiro, ele logou que eu incrementei 6. Cliquei em adicionar. Ó, 6 berinjelas ao estilo oriental foi adicionado ao carrinho. Ou seja, a minha tela Home já está fazendo a adição dos produtos no carrinho. Então, eu já tenho uma coisa mais funcional aqui, né? Não é algo tão trivial mais. Né? Então, encerrei com vocês toda a programação da tela Home por enquanto. Ah, daria sim. Quisesse colocar ali fora do for, daí ele faria de uma forma mais só para dizer uma vez, né? Eu poderia colocar aqui. Mas aqui eu coloquei só para ele contabilizar a quantidade que eu fiz. Então, você vê que ele joga os 6 lá também. Mas aí, a parte mais importante é perceber que a minha tela home agora está praticamente concluída, né? Talvez o que eu poderia fazer aqui é assim, preparar de uma forma, configurar de uma forma que o dono do sistema, né, pudesse escolher qual item que ele quer colocar aqui. Por exemplo, vou colocar aqui o 20, por exemplo. O que é o 20? Coloquei o 20. Esse hard-coded que eu estou fazendo aqui por enquanto, ele poderia lá, Doma do Azerbaijão. Então, assim, ó, isso aqui pode ser uma configuração dentro do sistema, né? Dentro do sistema para que o dono do sistema faça, quer fazer uma promoção, quer alterar, daí tem que fazer a parte administrativa mesmo do sistema, certo? Bom, pessoal, avançando mais um pouquinho, aqui não falta muito para a gente terminar, mas vamos mais um pouquinho. O cardápio está praticamente ok, né? Aqui, para adicionar aqui o carrinho, fica muito fácil agora de adicionar o carrinho nessa tela, porque aqui é mais simples ainda de adicionar o carrinho, mas eu queria mostrar para vocês os itens do carrinho, então já vamos aproveitar para a gente dar uma formatada nessa tela também, para a gente poder finalizar vendo os itens do carrinho aqui disponíveis, né? Então, acho que isso vai ser legal. Agora, vamos então mexer na tela de carrinho agora. E vamos ver o que é possível fazer nela. Lembra que essa tela de carrinho, deixa eu fechar tudo aqui,
essa tela de carrinho, a gente só pegou uma tabela lá do Angular Material e foi colocando ali, né? Então, a gente vai ter que reestruturar essa página agora para a gente poder, então, apresentar os itens lá. Mas vamos com calma que a gente chega lá. Mais um pouquinho a gente já avança aí, né, no que a gente precisa. Então, abrindo aqui o carrinho. Ó, vamos lembrar aqui como é que ele está. Deixa eu abrir as outras telas. O HTML também. Vamos ver aqui. Ó. Primeiro, na parte dos dados, ele está usando aqui uns dados hard-coded que a gente copiou direto lá do site, né? E aí ele tem aqui o colos e tudo mais, que são elementos que vieram hard-coded. Naturalmente, tudo que ele coloca aqui, data source, elemento, tudo mais, ele está usando o que a gente copiou e colou lá do Angular Material. Então, vamos começar já, primeiro, alterando tudo que a gente precisa alterar aqui na classe carrinho, tá? Então, essas interfaces que a gente copiou e colou aqui, ó, não vai usar mais nada, né? Já podemos ir apagando. E vamos fazer os importes que a gente precisa aqui. Então, a gente vai precisar do produto que vem do models, produto model, também, models, produto model, deveria ter aceitado, porque, form, não é form, é from, né? É isso? É isso que vocês estavam me avisando ali? Isso mesmo, fechou. Então, ali, ok. Fechou. O que mais? Aqui a gente não vai precisar da lista de produtos, né? Porque a gente não vai usar a lista, a gente vai usar o carrinho, tá? Então, vamos fazer um import do carrinho aqui também, né? Carrinho, service, from services, carrinho, service. Muito bem, aí está. Então, temos o produto e o carrinho. Agora, vamos aqui, de cara, já começar a programar aqui os elementos que a gente precisa, né? Primeiro, a gente precisa fazer injeção de dependência. A injeção de dependência é a injeção de dependência do carrinho. Então, aqui, no construtor, private, carrinho service. Carrinho service. Aí, a gente já fez a primeira parte, que é a injeção de dependência. Agora, esse init eu não estou nem precisando dele, poderia até tirar, mas vou deixar ele aqui para não faz diferença para a gente. Deixei aqui. E aí, vamos lá, vamos começar primeiro. Primeiro, nós temos os produtos. E os produtos agora são tipificados e eles são do tipo produto. Só que de onde virá esse produto? Então, esses produtos que estão aqui, pessoal, eles vão chegar através desse carrinho aqui. É o carrinho que vai me dar esses produtos, né? Então, os produtos, aqui no construtor já, eu vou dizer carrinho, me dê os itens que você tem. Porque lembra que quando a gente programou o carrinho service aqui, ó, a gente criou aqui que ele tem os itens e a gente pegou aqui, ó, que ele tem uma lista de itens. Se eu quisesse chamar o método ou os itens, tanto faz, ele já popula para mim aqui os produtos. Então, eu já vou ter todos os produtos que estão no carrinho, tá? Basicamente, com isso, eu já deixo configurado a possibilidade de ter os produtos na minha tela carrinho. Agora, eu tenho que mexer nessas colunas aqui, né? Eu primeiro vou alterar isso aqui, vou chamar de colunas, em português. Esse elemento de data não vou utilizar mais. E aqui eu vou colocar nome, descrição, peso, preço. São as colunas que eu terei lá na minha tela. Salvei. Vou alterar agora a interface do usuário, né? Como é que o usuário visualiza isso daí. Então, começando por aqui, isso aqui agora vai apresentar produtos, ok? Descendo um pouco mais, aqui
é o nome do produto. E aqui eu vou utilizar o nome também. Aqui onde era nome, vai ser a descrição. Então, aqui vai ser o desk. Ok? Descendo um pouco mais, aqui será o peso. Opa, pulei uma linha aqui. Aqui será o peso. E aqui será o peso. Aqui, por último, será o preço. E aqui será o preço. Lembrando, mais uma vez, que aqui nós vamos usar aquele pipe customizado nosso, chamado formato real, dois pontos, BRL, né, para a gente formatar já no padrão brasileiro aqui. E aqui, onde está display columns, nós vamos colocar aqui colunas, que é o novo nome que a gente deu. Então, colunas. Fechou? Olha, se tudo estiver de acordo, quando vier para a nossa tela, nós deveríamos ter itens no carrinho. Por que não temos? Alguém tem ideia? Por que está vazio o carrinho? O que vocês acham? Está vazio, na verdade, porque cada vez que a gente salva, não é que cada vez que a gente salva, ele faz um reload na aplicação, certo? Ele faz um reload na aplicação. Então, tudo aquilo que eu havia adicionado, na verdade, perdeu, né? Porque ele faz o reload. Então, vamos testar para ver se o que eu fiz na home já está funcionando. Ó, vou adicionar um. Diz que adicionou. Se eu pegar o Ctrl J aqui e olhar, vamos ver, foi adicionado. Se eu for no carrinho, ops, não apareceu nada no carrinho. Por que não apareceu nada? Porque o que eu fiz, o que faltou? Parará. Não sei o que faltou. Deixa eu só relembrar aqui os passos para ver. A princípio, as colunas estão ok, os dados estão ok, o carrinho está ok. O carrinho está jogando os itens para os produtos e os produtos, ok. Vamos confirmar. Mando adicionar ao carrinho, ele adiciona os itens, fechou. Quando ele faz a injeção aqui, ele pega o carrinho, os itens e joga os produtos, que produtos esses seriam, vou colocar antes aqui do consultor, não é para ser isso, mas, via de dúvida, só para certificar. Os produtos que estavam vazios vão ser carregados com os itens no construtor. E aí eu terei aqui as informações. Fechou. Vamos dar uma olhadinha no home agora. No home, eu dou o evento, ele dispara, vem até o home component. No home component, ele pega o carrinho, que está instanciado aqui, e adiciona o produto no carrinho. O produto 9 foi adicionado ao carrinho. Ele deu um log para a gente lá? Deixa eu ver. Não vi. Não confirmei se ele deu. Agora sim. Foi adicionado ao carrinho. Mas não está aparecendo. Vamos adicionar mais alguns aqui. Não está aparecendo. Deveria. Não entendi, pessoal. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de fazer a programação do cardápio aqui, que é a parte de código, daí depois que eu terminar essa, se no cardápio der o mesmo problema, eu vou atrás para verificar aonde que eu posso ter cometido algum erro, tá? Mas a princípio eu vou fazer mais esse aqui para me certificar que de repente funcione. Então vamos fazer primeiro cardápio, e aí depois disso, qualquer coisa eu vou atrás para tentar identificar o que faltou. Não estou identificando nesse momento. Então, só retomando agora, se a gente voltar aqui e olhar em cardápio, vamos fechar aqui,
fechar tudo. Vamos olhar em cardápio, componentes TS. Então, em cardápio, eu vou ter a mesma regra quase dos outros. Eu vou ter, só que eu vou ter aqui a classe produto agora. Produto, from, models, barra produto, model. Ok. Então, eu tenho aqui esse cara. E eu vou usar o carrinho também. Então, import carrinho service from ponto barra services carrinho service. Ok? Aí está. De posse disso, eu já tenho os produtos aqui criados. Eu vou injetar o carrinho no consultor. Private carrinho service. Muito bem. E vou criar um método aqui, que é o método adicionar ao carrinho. Esse ele é mais curto do que aquele anterior, porque ele é... Opa, vou colocar aqui. Adicionar ao carrinho. Ele é mais curto porque ele não tem o seletor, né? Que a gente utilizou o seletor. Não, o seletor pode até ter sido alguma coisa ali. Não é para ser, mas esse carrinho vai receber, vai adicionar ao carrinho o produto que está recebendo. Produto que está recebendo. E aí vamos fazer um console.log produto ponto nome mais adicionado ao carrinho. Muito bem. Então, a parte de código para o cardápio component está ok. Vamos alterar a parte a parte agora da apresentação, né, de como que ele chega lá. Então, olhando aqui, a princípio a gente não deve mexer praticamente em nada, só no método adicionar aqui, nós vamos ter o evento clique. Opa! Evento clique, que vai chamar a função adicionar ao carrinho, passando o produto que ele está interagindo aqui. Então, com isso aqui eu completo praticamente todo o ciclo do cardápio. O cardápio, eu comentei com vocês, eu achei ele mais rápido, mais fácil até de fazer o adicionar, porque não tem o componente filho, né? Mas vamos ver se ele funciona agora. Então, aqui está. Já estamos na página de cardápio. Adicionar. Adicionar. E adicionar. Então, em teoria, eu adicionei 3 itens do carrinho. Quando eu volto aqui, não tem nada renderizado. Então, agora eu vou ter que fazer um debug. Basicamente, eu encerrei com vocês tudo que eu precisava aqui, certo? Mas eu vou ter que fazer um debug legal agora para poder identificar aonde que eu posso ter errado. Vamos ver se ele não tem nenhum log aqui primeiro. Aparentemente nenhum problema que seja aqui. Então, vamos lá. Vamos dar... Agora, pessoal, basicamente assim, só para vocês entenderem, eu encerrei com vocês aqui 9 horas, né? Eu encerrei com vocês praticamente tudo que é de conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou fazer aqui uma busca, né, naturalmente, para tentar identificar onde que eu posso ter feito algum erro que eu não estou percebendo. E aí, assim que eu terminar, eu já chamo vocês e mostro aí qual foi a correção. A princípio, vocês fiquem à vontade, se quiserem sair, tomar uma água, ir ao banheiro e tal, ou quem quiser já focar no trabalho de vocês, fique à vontade que eu vou identificar o erro, corrigir, e aí assim que eu terminar de corrigir, eu versiono, mando lá para o GitHub já com essa
com essas últimas alterações para vocês se basearem se precisar, tá bom? Então fiquem à vontade aí, deixa eu ver se eu acho o erro aqui, por que ele não está renderizando. Vamos lá. Falou, Marco, até mais. É, exatamente. Aqui quando você chega no ponto assim que, em teoria, você fez tudo certo, né? Que aquela dúvida é assim, você fez tudo certo, mas não funciona. Ah, daí, meu amigo, aí é aquela discussão, né? Vamos lá, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho eu acho que o que faltou nessa história toda.
Achei aqui, pessoal. Acho que já tem a explicação. Aqui eu não alterei as propriedades de nome da coluna aqui. Aqui é nome, desk, peso, preço. Copiar e colar é isso, né? Copiar e colar. Se uma hora você passa batido. Vamos ver. Ó, já está aparecendo pelo menos nome, descrição, peso aqui, né? Então vamos lá. Ah, se fica melhor, né? Gostaram? Fica melhor assim, né, cara? Ó, é. E você vê, é um copiar colar ali, né, cara? Copiou colar. Então veja só. Então vamos pegar aqui, só testando o final, ó. Se eu colocar 5 aqui, né? Doma do Azerbaijão, 5. Mandei adicionar. Foi. Quando eu venho no carrinho, depois tem que fazer automático, né? Ó, ele acrescentou 5 vezes aqui. Isso aqui dá para montar uma lógica depois para isso aqui ficar agrupado, tudo numa única linha e a quantidade de itens. Aí tem que mudar um pouco a lógica do carrinho, né? Mas agora se eu vier aqui, nem fiz o limpar carrinho ainda, então se eu vier aqui no cardápio, sair pegando alternado agora, vou adicionar aqui um prato de queijo, lanche especial, salada russa. Voltei lá no carrinho. Aí está, prato de queijo, lanche especial, salada russa. Ou seja, na aula de hoje, se vocês olharem bem, eu dei uma boa encorpada nessa aplicação de exemplo para vocês terem ideia, né? A gente vai ter que mexer, vai ter que acrescentar botões aqui, itens e tal, vai ter que entrar na parte de formulário no próximo encontro, mas já deu para perceber agora bem como é que funciona mesmo essa aplicação. E só reforçando para vocês, partes de tudo isso aqui que eu mostrei para vocês é bem aquele primeiro exercício que a gente fez lá no Angular.io, né? Vocês vão lembrar que tem bastante coisa bem próxima lá. O único detalhe é que até então vocês fizeram aquilo sem saber de nada. Agora a gente já está explicando um pouco mais para que serve cada coisa. Aquele tutorial seria muito básico para vocês, tá bom? Pessoal, estou encerrando a gravação por aqui. Aí quem quiser depois vai ter a oportunidade de assistir novamente o vídeo. E quem quiser poderá pegar esse código. Já vou até comitar ele lá no GitHub já. Deixa eu já pegar aqui. Já vai estar disponível para vocês. Ó. Vamos fazer aqui um git. Vamos direto na pasta do projeto. Aqui. Git é de tudo. Git commit -m. Aula 31/3. 31/3 de 2021. Ok. Git push. Muito bem. Com isso aqui, esse projeto, do jeito que eu desenvolvi aqui, já está disponível para vocês lá no GitLab. Então, quem quiser pegar lá para se referenciar a alguma coisa, está à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? E aí, eu encerro por aqui a minha participação com vocês hoje do ponto de vista teórico e fico à disposição, se alguém mais quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Quem quiser tocar o projeto ou sair da aula, já está liberado por hoje, tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês, para aqueles que já se vão, tá?